Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente ao considerarmos essas palavras que vamos ver aqui no vídeo. Nós fizemos um vídeo um tempo atrás falando da importância da pergunta certa. E muitas vezes a pessoa faz uma pergunta errada e dá a impressão que ela está certa com respeito a algum assunto, né? Então, isso, infelizmente, não é verdade. Ela pode fazer uma pergunta aparentemente brilhante, mas se a pergunta estiver errada, estiver encaminhando você para o lugar errado, então é uma pergunta perniciosa, né? Que vai te levar para o lugar errado. Isso é uma coisa que nós podemos, quem sabe, num outro vídeo, rever. E uma das perguntas que é feita é sobre a igreja. E nós vamos fazer uma pergunta que não é comumente feita da forma como nós vamos fazer aqui no vídeo hoje. A igreja é uma ideia de Deus ou do homem? Bom, nós temos uma resposta muito clara na palavra de Deus sobre isso. E nós vamos falar apenas do lado positivo. Então vamos responder essa pergunta agora mesmo. Igreja é uma ideia de Deus. Ok? Então, Gênesis 2, verso 18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus sempre teve em sua mente a ideia de uma família, de uma coletividade. E se você pensa que a igreja começou aqui na Terra, você está enganado. Muitos anos antes do homem existir, os anjos já se reuniam com Deus, porque a ideia da igreja é uma ideia de ter uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Então, você pode até questionar que, do jeito que a maioria das igrejas é tratada hoje, o jeito que elas tratam do assunto não é o melhor, não é bíblico, e eu até concordo com vocês, mas a ideia bem feita e bem elaborada, ela vem de Deus, ok? Deus disse, vocês vão me construir um santuário para que eu habite no meio de vocês. Depois nós temos o exemplo de Cristo, Lucas 4, verso 16, ele ia à sinagoga todo sábado. Então, você imagine, se você acha muito chato ir à igreja, você imagina Cristo, o Deus do céu, em forma humana, tendo que ouvir tanta besteira na sinagoga, que era o caso dele. Mesmo assim, ele estava lá. Ele estava lá para dar o exemplo de o que deve ser feito a cada sábado. Agora, vamos falar outra coisa. Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então ele fala de novo do ajuntamento de pessoas, que é importante. Um dos aspectos, um só, é que Deus nunca dá toda a sua luz a apenas uma pessoa. Então Deus dá um pouco de luz para mim, um pouco para você, um pouco para outra pessoa, e quando nós estamos juntos, nós participamos da luz de uma maneira completa. Outra coisa é o calor humano. Claro que Deus quer, quando você está na igreja, um deve animar o outro, ela deve ser um ambiente espiritual. Eu sei que isso não acontece sempre. Eu vou falar sobre isso já já. Então, depois em Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo diz assim: olha, não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Mas ele disse assim: quanto mais que você vai vendo que a volta de Jesus se aproxima, aí que você deve ficar mais ainda com os irmãos. Você deve gastar mais tempo com os irmãos. Ok? Então, isso são ordens divinas, dada por Jesus, dada por Paulo, dada por Moisés. E a Bíblia traz muito essa ideia. Agora você me diz,
Ah, mas eu conheço várias igrejas que só existem para ganhar dinheiro. É verdade. Mas isso não tira o fato de Deus ter a ideia da igreja. A ideia da igreja vem da cabeça de Deus. Tá? Então, se você quiser se reunir com a sua família e amigos, tá? Você se reúne com pessoas que pensam da mesma forma que você, que acredita no mesmo Deus, tem a mesma fé, né? Partilham da verdade, então vocês podem se reunir, ok? Eu sei que muitas pessoas podem se escandalizar com o que eu estou falando, mas igreja é se reunir em nome de Jesus, tá? Você não pode ficar de tal forma preso a um lugar que eles tirem a sua queiram abafar sua personalidade ou queiram de qualquer forma te desrespeitar. E isso acontece muito, então você deve procurar o mais próximo do ideal. A igreja de Deus, ela proporciona, primeira coisa, uma comunhão melhor com Cristo. Você costuma ir a uma igreja que não te aproxima de Cristo, você está perdendo seu tempo. Outra coisa, a igreja que você vai tem que te esclarecer a palavra de Deus cada vez mais. Você vai numa igreja onde a palavra de Deus não é mostrada de maneira clara, você vê que o pregador está pregando uma coisa e o que está escrito na Bíblia é outra, infelizmente isso é uma perda de tempo, né? E assim por diante, poderíamos falar. E o principal que eu queria dizer é o seguinte: procure frequentar uma igreja que desenvolva o seu caráter, porque o nosso caráter será a única coisa que nós levaremos dessa vida para a próxima, ok? Uma igreja que não desenvolve o seu caráter, que não colabora para isso, não está fazendo a obra de Deus, ok? Mateus 4:23 fala sobre o ministério de Cristo, tá? Em um verso só. Então, Jesus curava, Jesus ensinava e Jesus pregava. Então, a igreja ideal, ela fala sobre saúde, ela cuida da saúde física, ela cuida da educação em escolas, ela cuida da palavra de Deus. Tá? Essa igreja que tem, assim, a melhor oferta para você desenvolver o seu caráter. Existe igreja perfeita? Não. Não existe, ok? Mas você precisa estar reunido com pessoas, e isso é a vontade de Deus. E isso vai ser bom para você. Isso vai melhorar a sua espiritualidade. Quando você se afasta das pessoas, mesmo um psiquiatra, um psicólogo vai falar que não é uma boa decisão. Tá? Tem uma mentalidade moderna aí, incentivando as pessoas a ficarem solteiras, mas nós não vemos o aval de Deus por trás, porque eles ficam solteiros, mas eles até falam, mas não sozinhos. Então há uma experiência, pelo menos para alguns, semanal, cada hora pegando uma pessoa diferente, né, e saindo com muitas pessoas, e tendo relações sexuais com muitas pessoas, e isso aí deturba o caráter, isso ofende a Deus, isso faz mal para você, porque você não foi feito para isso. Não adianta a pessoa querer teimar com Deus e querer provar que Deus está errado, porque Deus não nos fez para ter esse tipo de comunhão. Nós não fomos feitos para isso. Deus deixou direitinho na Bíblia aquilo que Ele quer, para que nós fomos feitos. Então, quando você trai a Deus, você sabe. Você sabe, ninguém sabe. Você pode até botar uma máscara dizendo que é feliz, não é. Você sabe que na intimidade você não é. Você sabe que alguma coisa está errada lá dentro. Agora, quando a pessoa chega a tal ponto de não ouvir mais a voz do Espírito, então esse sentimento de culpa realmente já passou. Quando a pessoa transgride a lei de Deus
vez após vez após vez, ela não sente nenhum remorso, nada, é porque ela já não ouve mais o Espírito Santo com respeito a esse assunto. Ela não ouve mais. Há esperança para ela se ela se arrepender, se humilhar diante de Deus e passar a ouvir o que Deus está falando acima das ideias próprias, acima de seus ídolos, sejam eles médicos, doutores, psiquiatras, filósofos. Se ela conseguir colocar as palavras de Jesus acima desses, há esperança para ela. Se ela acha que os filósofos gregos e tantos outros são melhores que Jesus, então não há esperança para essas pessoas mais. É muito triste, mas essa é a realidade. Então, vamos responder de novo a pergunta. Igreja é ideia de Deus ou dos homens? Igreja é ideia de Deus. Ok? Repito, se os homens estiverem deturpando, eles vão pagar por isso. E você não deve se associar com pessoas que não têm a pureza de mente com respeito a seguir o propósito de Deus para a igreja. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos tratar esse assunto com a seriedade que ele merece. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com outras pessoas e também colabore conosco se você puder. O nosso ministério está precisando muito de recursos para podermos fazer muitas outras coisas que estão dentro dos nossos planos. Em nome de Jesus. Amém.